Entenda os principais impactos da reforma tributária para o seu negócio. Você acha que não só a Receita, né? A Receita, quando eu digo, não só a Receita Federal, não só como União, né? Como Estado, como Prefeitura, eles vão ter base para fazer cruzamento? Uma pergunta que eu tenho bastante recebido dos clientes, se eu já tenho que pagar o imposto da divisão da alta renda. Uma pergunta que eu tenho, e se eu pôr meus gastos pessoais na empresa para diminuir o lucro? Eu queria que você deixasse um conselho pro empresário, a pessoa física mesmo dele, como é que ele pode fazer? O que ele tem que se preocupar no ano de 26, com a chegada da reforma tributária aí, que eu acho que a reforma tributária é no âmbito total, né? Olá, pessoal, hoje estou de volta na minha cadeira, mais confortável, para dizer, tava até com saudade de vocês. Como vocês já sabem, eu sou Felipe Caires, vice-presidente do grupo. Hoje estou com o doutor Alexandre. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Conta um pouquinho pra gente do que você faz. Nós sabemos que você é especialista tributário, mas o povo não sabe, então conta pra gente um pouquinho. Com certeza. Bom, obrigado aí, Felipe, pela oportunidade, né? Quero agradecer a você e o Grupo MG Com Técnica. A MG eu sou parceiro aí de longa data da MG Com Técnica. É só um pouquinho de tempo, né, doutor? Não é muito não, senão o povo vai saber a nossa idade. Deixa assim, não fala não. Exatamente, estou muito grato de estar aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. E eu sou o Alexandre de Barros Rodrigues, advogado em São Paulo. Atuo na área tributária há mais de 20 anos. Né? A gente atende aí a consultoria tributária do dia a dia das empresas, mas também operações de pessoa física, operações offshore, planejamento sucessório, enfim, todas as questões relacionadas à tributação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E agora, no momento em que estamos, né, enfim, 2026 chegou. Porque o ano passado era assim, olha, é em 2026, agora chegou 2026, e a gente tem falado bastante da reforma tributária, dos aspectos práticos que já se iniciaram agora aí. E também de muitas dúvidas, né? Porque tem muita coisa para ser entendida esse ano de 2026, que é um ano de transição, que é um ano de aprendizado, de adaptação, então, e de regulamentação, né? É isso que eu ia falar, doutor. Não é só... A gente tem um critério aí que vai chegar um monte de coisa que estão prometendo em 2026. Então, 2026 vai ser o ano da mudança. Exatamente. Vai mudar tudo, né? Exatamente. Então, acho que a nossa ideia aqui é abordar aí dentro do possível, né? E de uma forma também simples, né? As questões relacionadas à reforma tributária, para poder levar informação e poder gerar, inclusive, aí, discussões e, enfim. O que eu tenho falado pro povo é que a gente não sabe de tudo, até porque não tá claro para todo mundo. Então, um negócio que tá virando, a gente tá trocando a roda do pneu do caminhão com ele carregado e andando a 100 por hora. Exato. Assim, ó, eu brinco, né? Eu costumo dizer que o ano passado eu participei de diversos fóruns relacionados à reforma tributária e a gente vai, enfim, variados temas dentro da reforma tributária, né? E o que eu costumava dizer, né, era que em alguns casos a gente chegava com algumas dúvidas e saía com mais. Entrava com 1 e saía com 30. Exato. Tinha evento que a gente participava que no final a gente saía com mais dúvida do que tinha chegado. Mas eu acho que isso é parte do processo da reforma tributária. Há muitos anos se fala da reforma tributária no Brasil, né? E agora está aí para acontecer, para que a gente possa participar dessa transição, que é uma transição de médio e longo prazo, mas que está aí, vai acontecer, né? Não tem mais jeito, não volta. Exatamente, né, Felipe? O que eu tenho dito para as pessoas a única coisa que o empresário, os contadores, os profissionais da área tributária, da área contábil, não devem fazer é achar que ainda não vai acontecer, ainda não chegou, ainda não começou, 2027, 26 é só teste, deixa para ver o que vai acontecer lá em dezembro de 26. Sabe, em dezembro de 26 eu olho e aí eu penso como vou participar da transição. Exatamente isso que eu tenho falado aí, né, para as pessoas com as quais eu converso sobre o assunto, é que a gente tem que, de fato, usar o ano de 2026 para uma transição. E aprender, né? E aprender. O ano passado eu participei de alguns eventos onde membros do governo, e aí da esfera federal, esfera estadual, estiveram presentes. E uma coisa que eu achei muito legal, muito bacana de ouvir,
é que em alguns desses eventos, os próprios membros do governo diziam, olha, a gente também não sabe, a gente também vai aprender, mas a gente precisa ter uma cooperação, seja do governo, seja aí dos contadores, dos empresários, para que a gente passe pela transição juntos. Entendeu? O que a gente não pode é ninguém fazer nada e achar que, pô, quando começar eu vejo. É o que eu vejo, né, doutor? Que é por isso que eu tava dando risada quando você tava falando, porque eles mesmos que estão lá dentro não sabem o que vai acontecer. Exatamente. Você pode ver aí essa lei que mudou agora. Vocês vou tirar a punição, mas a obrigação fica. Ué. Exato, assim, essa medida, né, que postergou aí a penalidade, ela é uma prova de que eles não têm segurança para exigir, pelo menos no momento, de forma que postergaram a penalidade para não, né, cometerem uma injustiça tributária, contábil, de exigir aquilo mesmo que eles não estão preparados para o próprio implementar. Sistema, né? No dia 2, acho que foi no dia 2, recebi uma ligação, acho que de uns 4 ou 5 clientes, que eles não estavam conseguindo emitir nota. Porque o sistema estava tão lento que o XML não validava. Aí subiu uma porrada de XML em contingência para poder fazer os caminhões fazer rota, fazer tudo. Não tinha. Pois é, eu vi uma notícia ontem ou anteontem, da Prefeitura de São Paulo, que dizia, olha, aos contribuintes que tiverem dúvidas, que consultem o comitê gestor do IBS. Então é assim, não sabemos, mas não estamos sozinhos no mas eu não também saber. Não tenho responsabilidade. Você não emite a nota, mas eu também não tenho responsabilidade. Você tem que consultar eles. Exatamente. Eu tive um caso também no começo de janeiro, que era uma emissão de nota de Santo André, da Prefeitura de Santo André, aqui na Grande São Paulo. E o cliente fez o cadastro pelo portal do emissor nacional, né, que é um cadastro novo, pede para fazer lá o cadastro, mas o sistema ainda não habilitado a emissão das notas. No final do dia, a nota teve que continuar sendo emitida pela Prefeitura de Santo André mesmo, né, o que já dizia ali, olha, veja, existe, mas ainda não há uma congruência e uma conexão, aguarde. Então eu acho que o momento que nós estamos agora, principalmente agora em janeiro, né, que foi a virada aí, para essa questão da reforma tributária do consumo, é de se adaptar, entender que precisamos ir atrás das informações, né, as empresas mobilizarem as equipes internas e participar disso, né, com o tempo aí a nosso favor, mas agindo. Né? Eu tenho recebido bastante ligação, não só a gente, né, o time inteiro, os empresários muito preocupados com a reforma tributária de 2026. Eu tenho ido mesmo na mesma linha do senhor. Cara, temos que se adaptar. A gente não tem outra alternativa. Mas estão dizendo que isso não vai ter alíquota só vai ser julgada no final do ano. Eu falei, alíquota é consequência. A gente vai ter que aprender a fazer tudo na reforma tributária. Eu tenho falado isso aqui nos outros podcasts anteriores. Cara, que é tudo. Você não tem nada. Compra, você vai ter que aprender a comprar. A gente, como pessoa física, vai ter que aprender a comprar. Então, tudo vai mudar na vida do ser humano. Então, cara, vocês vão ter que aprender, não tem o que fazer. Exatamente. Tem que participar da transição, aprender e implementar. Né, a gente não tem alíquota de referência. O ano que vem já estamos no ano que vem, que o ano passado a gente falava, o ano que vem. Agora 26. Estamos no ano que vem, a alíquota de referência eles provavelmente estão esperando para fazer aí o teste com os destaques simbólicos de CBS e IBS na nota para conseguir, por amostragem, por regra de 3, entender o impacto na arrecadação. E aí definir essa alíquota de referência, uma hora é 28%, outra hora 26,5%, outra hora 27%, enfim, não sabemos. Ainda tem a alíquota do pecado. Exato, né, do imposto vai seletivo. 28 para 35, aí ninguém sabe se é 35, se é 40, ninguém sabe. É muita informação, exato, é muita informação e aí isso gera uma confusão e insegurança, né? Por isso que os empresários ligam dizendo, pô, e aí? Eu também tenho recebido esse tipo de consulta, pô, e aí? Tem gente que me liga e fala, doutor, resume para mim aí tudo que mudou. Aquela pergunta assim, né? Resume pra mim aí tudo que mudou, como se for, né? Não, é fácil de falar. Resume aí tudo que mudou. Mudou tudo. E o que eu tenho, sabe uma coisa que eu tenho comentado também é que, veja, esse assunto, né, o tema reforma tributária, às vezes a pessoa entende, pô, a reforma tributária é o IBS e o CBS, é isso que é a reforma tributária? E na verdade não é assim que eu tenho visto, sabe? Eu acho que a reforma tributária, existe uma reforma tributária silenciosa aí que já começou há alguns anos. Por exemplo, lá em 2023, quando eles mudaram a tributação dos fundos fechados aqui no Brasil, mudaram a tributação offshore, que não é uma reforma tributária do consumo, mas é da renda. E que agora, em 2025,
né, teve mais uma grande etapa aí implementada. A 224, né? Que é isso, a 15.270 com a tributação das altas rendas, né? Tem gente que fala tributação das altas rendas, tributação dos dividendos, imposto de renda mínimo, mas foi um movimento relevante dentro dessa reforma tributária, que não é a reforma tributária do consumo, mas sim a reforma tributária da renda, que já começou há 3 anos atrás, mais ou menos. Que no 8º parágrafo, que lá em janeiro disseram que não ia fiscalizar o PIX, mas no artigo 8º ele vai fiscalizar. É outro tema, né? É outro assim, barulho. Você vê quando a pessoa fala assim, pô, me resume aí, doutor, me resume. Pô, a gente tem diversas frentes. O que a gente precisa é organizar as informações, entender as providências para o momento, para não se perder e também para não ficar ali naquela confusão, naquele desespero de que, pô, tenho que fazer tudo, não estou fazendo nada. A grande verdade, na minha opinião, é que ninguém vai conseguir fazer tudo de uma vez. E é para isso que serve a transição. Né? A transição agora já ficou uma transição de outras frentes, por exemplo, com o imposto de renda mínimo. Em 2027, que vai ser a primeira declaração de imposto de renda lá em maio de 27, né? Que é referente ao ano de 26. Que é referente a esse ano base de 26, que é quando já começa aí a vigorar a tributação das altas rendas. No ano de 2027, a gente vai ter a primeira declaração de imposto de renda versão pré-preenchida, com essa soma de todos os rendimentos aí, deduções previstas na lei, dedução do imposto pago para os outros rendimentos e o que vai sobrar na declaração para pagar no ajuste anual. Então imagina o impacto que não vai ser em 2027, já na versão pré-preenchida, né? Aí o que tem surgido muito de assunto agora no começo do ano também são as perguntas. Pô, o que eu faço? Eu não quero pagar o imposto de renda novo aí. Qual é o planejamento? Né? Outra pergunta do milhão aí. Qual é o planejamento tributário para a gente não pagar? Espera que eu vou mexer na minha cartola aqui que o Coelho vai falar para mim. Exatamente. Então assim, veja, gente, a gente tem que analisar aí tudo com cautela, né, entender quais são as cartas que estão na mesa, entender que a gente de fato precisa cuidar dos aspectos tributários da empresa e da pessoa física, da reforma tributária do consumo e da reforma tributária da renda. E isso nem chegou. Exato. Mas tá andando, tá aí, né? Correndo. Ninguém tá falando nada, mas tá correndo. Exatamente. Então tem bastante trabalho aí, né? O que a gente precisa é estar atento e alinhado aí, né? Por isso que mais uma vez agradeço aqui a MG por ter convidado, para a gente poder unir aí os nossos esforços, aí, como já fazemos há muitos anos. Isso que eu ia falar agora. E poder levar informação aí para todos que acompanham aqui. Na tua visão, doutor, você acha que não só a Receita, né? A Receita, quando eu digo, não só a Receita Federal, não só como União, né? Como Estado, como Prefeitura, eles vão ter base para fazer cruzamento? Para fiscalizar? Eu vou dizer uma coisa aqui, uma opinião particular lógico, minha. A gente não pode afirmar nada, né? Mas eu diria assim, do ponto assim, a capacidade que o governo brasileiro, nas esferas aí, federal, estadual, municipal, a capacidade, inclusive tecnológica, e agora, inclusive, com os adendos da inteligência artificial, a capacidade que se tem de cruzamento de dados, fiscalização, que o Brasil tem, que é um país que exporta tecnologia de fiscalização. Infelizmente, muita coisa não funciona aqui no Brasil, não quero entrar nessa seara, mas a fiscalização funciona. Então, assim, se eu puder dar uma visão que isso não tem base técnica, mas é um palpite, vamos dizer assim, eu diria que eles vão conseguir cruzar. Eu diria que a informação eles têm e que eles vão cruzar. Quando eles vão conseguir usar, como eles vão conseguir gerar aí as intimações automáticas, não sabemos ainda. Mas a informação está lá e a MG sabe, né? Vocês da MG sabem muito bem disso. Isso veio da época do SPED. Lembra do SPED? Né? Lá em meados de 2014 tinha a DIPJ. Isso. A DIPJ foi extinta. Né? Você vê, agora já tem 12 anos isso. Estou aqui, estou falando aqui, estou pensando. E eles criaram aí as obrigações no âmbito do SPED, e depois que veio o SPED, a fiscalização passou a ser... eles tiraram o FCONT, tiraram o DPJ, e criaram o ECD e o ECF. Exato, a fiscalização passou a ser praticamente online, robotizada. Né? Então, assim, a informação existe, a informação está na base de dados da Receita. Como eles vão processar isso, cruzar e gerar as informações e as intimações, não sabemos. Mas eles são muito competentes nas questões relacionadas a sistema e cruzamento de dados. Então eu acredito que
eles vão aí ter muita informação e provavelmente a fiscalização vai se apertar. Tenho falado isso, inclusive, para os nossos clientes. Eu também tenho falado isso, que eu até acredito na questão da IA mesmo, né? Porque a IA que vai fazer o cruzamento, porque depois do momento que se ela aprendeu a ler aquilo, é processo. Você cruza isso com isso com o óculos, cruza isso com aquilo, e vai tirando as informações e vai fazendo o cheque. Exatamente. Porque ele já tem banco, agora tem as fintech, tem cartão de crédito, tem a pessoa física, tem a pessoa jurídica, então o cruzamento tá mole. Tem o Pix, né? Tem o Pix, você comentou o Pix. Tem o Pix. O pessoal pergunta muito pra mim aí do Pix. Pô, e agora, às vezes eu recebo assim, algumas perguntas assim. Pô, doutor, então agora quer dizer que estão fiscalizando o Pix, então agora todo mundo... Então agora tem que operar só com dinheiro, sabe? Não. Porque agora o Pix está na mira da Receita Federal. E a verdade é que não é isso, sabe? Não é... é o Pix que fez com que a Receita tenha apertado a fiscalização, que fez com que novos mecanismos de cruzamento tenham surgido. Não é. O Pix é só mais um. Né, história de cartão de débito e crédito, obrigações no âmbito do SPED, sabe? O reporte de informações via COAF. Tem mais essa. Tem movimentação enfim, em dinheiro. Todas as obrigações acessórias que existem, olha a quantidade, mesmo fora do âmbito do SPED, aquelas mais antigas de IMOB, de IMOF. Agora tem exato, agora tem a REINF, né, que substituiu a DIF. Veja. Eu vou dar um exemplo aqui que é legal. Esse é um pouco de imposto de renda pessoa física. E que é uma questão de anos. Veja, eu já recebi várias vezes a pergunta que é correlacionada à declaração do Banco Central, CBE, e a declaração de imposto de renda. Isso para a estrutura internacional. Aí o pessoal fala, pô, então, mas quer dizer que o CBE eu declaro o valor de mercado, né, em moeda estrangeira, e imposto de renda é valor de custo, mas um não está casando com o outro, ou o que está no CBE eu não declarei, tem alguma exposição aqui, vão me pegar e tal. Veja, esse é um exemplo de que a informação está lá, na base de dados, mas até hoje eu não tive ainda um histórico, uma evidência prática de que a Receita tivesse aí, via convênio, usado informações de CBE. Isso pode mudar para frente? Pode mudar. Você não acredita que com essa migração aí, acho que foi a 270, 25225, não sei qual é a lei, que fala inclusive do Pix, que eles vão fazer esse cruzamento? Acredito. É como eu disse, Felipe, eu não duvido de nada do ponto de vista de cruzamento e tecnologia e capacidade de fiscalização da Receita Federal. Porque eles são referência nisso e referência em tecnologia. O time lá de fora, né, vem fazer escola aqui. Exato. Então, assim, são muito competentes nisso. Né? A minha recomendação, eu tenho recomendado fortemente, olha, ajustem, declarem, cuidem, observem os... Né? Agora, por exemplo, aí tem o REARP aberto aí, o Regime Especial de Avaliação e Regularização Patrimonial. Isso, Né? Regularização e Avaliação Patrimonial, né? Para bens não declarados. Paga 4 e na jurídica 8. Atualização assim. 4, ou se for para bens não declarados, é igual o RERACT de 2016, 30%. Está aberto até... Perdão, está aberto até 19 de fevereiro. É tudo num contexto de, olha, arrumem a casa, a gente vai enxergar. O ano passado, na pessoa física, e a gente conversou, inclusive, lá com a turma lá da MG na época, né? O ano passado, quando veio a versão pré-preenchida do imposto de renda, foi o primeiro ano que eu vi na prática a versão pré-preenchida trazer contas não declaradas do exterior. É isso que eu ia falar. Foi o primeiro ano que eu vi. O ano passado fiquei bem surpreso com relação a isso. A gente já estava quase 10 anos para frente do RECT, que foi aquela lei específica de 2016. Temer, né? Se eu não me engano, sim, é o Dilma, não é? Que foi aquela lei específica de 2016 para a regularização de ativos do exterior, ou seja, conseguiram aí via FATCA, via convênios internacionais, trazerem para a versão pré-preenchida de declaração de imposto de renda de residentes no Brasil ativos que nem o próprio dono lembrava que um dia tinha, né? Eu atendi pessoas na época, falei, pô, eu tive essa conta na Austrália, conta na Alemanha, conta na França, Estados Unidos, umas com valor zerado, algumas com algum valor, as pessoas não lembravam, mas eu tô trazendo aqui esse exemplo para comentar, né, para reforçar a capacidade que o sistema da Receita Federal e também das fazendas estaduais, tá, que são conveniados aí, a capacidade que eles têm de
gerar os cruzamentos e automatizar aquilo que vem na versão pré-preenchida e que já está na base de dados deles. Eu acho que até foi com o senhor que eu falei que a gente teve um cliente que morava fora e aí veio na pré-preenchida, se eu não me engano, acho que era $100. Era um negócio assim, era uma mixaria. Cara, eu acho que eu tenho essa empresa, nem sei se eu tenho. Eu falei, tá aqui, não tenho o que fazer. Pois é, então. Tá aqui. Exato. A gente falou e... Esse foi um caso que veio com valor, né? Veio com $100. Esse foi um caso que veio com valor. Não era nem $100, acho que era 90 e pouco. Eu tive, se eu não me engano, a maioria dos casos que eu vi foram valores zerados, mas enfim, surgiram. Né? Então, nessa questão de capacidade de fiscalização, tecnologia, IA, utilização dos convênios nacionais e internacionais, não duvidemos da Receita Federal. Eu digo que nem só da Receita Federal, né? Da Receita como um todo, estadual e municipal. Né? Porque, principalmente no estadual, eu acredito que eles têm muito ponto de cruzamento. Porque ele tem tanto a base da União quanto a própria base dele, né? Que é o SPED de ICMS. Exatamente. Então ele vai ter ponto de cruzamento aqui para poder catar todo mundo. Agora com a nota fiscal ficando no portal único, já mais um afunilamento. Então você vai afunilando de tal maneira que a tecnologia só vai chegando. Exatamente. Que é o ponto que a gente falou num podcast anterior, que foi com o Matheus, da tecnologia tá tão amarrada que os caras vão só cruzar e mandar carta. Não, se regulariza aí. É isso, sabe? Na época do imposto de renda, mas eu concordo plenamente, muito bem colocado. Na época do imposto de renda, né? Quando a gente vai fazer imposto de renda, eu faço algumas declarações e aí sento aí com os clientes para discutir. O que eu falo para eles é o seguinte: olha, a gente precisa. Eu costumo falar assim, olha, veja. Sabe fazer bem o imposto de renda quem sabe entender os inputs e cruzamento de dados que o robô vai fazer. Porque a declaração de imposto de renda, assim como as obrigações de pessoa jurídica também, como você bem já colocou, a fiscalização hoje em dia é, sei lá, 90%, 80%, se não for mais, via cruzamento de dados. Quem olha é um robô, não é uma pessoa física, não é o Felipe. Não teria nem condição, né? Não é o Alexandre. É um robô, ele gera aquela intimação. Por isso, inclusive, acabei de me lembrar, por isso, inclusive, que nos últimos anos, as intimações, a grande parte das intimações vieram através daquele termo de autorregularização. Sabe? Que é assim, olha, isso ainda não é uma fiscalização, mas se você tiver... Eu já peguei isso aqui. Exato, já peguei isso aqui. Se você entender que de fato você fez errado, corrija, retifique, não precisa responder. Isso ainda não é um contencioso, não precisa responder e faça a transmissão e entenda que o assunto está resolvido. Porém, se você estiver errado e eu tiver que te fiscalizar, aí você vai arcar com os ônus de multa de ofício, tal. Nos últimos anos a gente já tem observado isso. Foi ano passado, não foi que teve o cruzamento da DCTF, que teve a casa decimal? Foi o ano passado. Que veio, 10 centavos para se regularizar e a gente não conseguia fechar os cálculos que eles tinham pegado da terceira casa decimal. E aí alguém falou na internet, a gente falou, cara, Lino, mas tá uma coisa estranha, cara. Não fecha, se eu sou uma da CTF, a CTF bate com o DARF. O cara tá dizendo que não tá batendo com o DARF. Cara, 10 centavos, R$10, não dá DARF mínimo. Como é que vai fazer isso? Exato. Por quê? Porque foi um robô que fiscalizou. Então, assim, a gente tem que ter, né? Eu procuro dizer isso para os clientes. A gente tem que agir corretamente, entender, né, os cruzamentos de dados e, dentro do possível, tá sempre um passo à frente. Entenda o que você tem que fazer para você não jogar aí a sua declaração, o seu cliente, a sua empresa, o seu próprio patrimônio, seu patrimônio, para malha fina à toa, sabe? Que acaba acontecendo se você não consegue enxergar essa questão dos cruzamentos. Aproveitando, né, essa questão da autorregularização, aí vamos mudar um pouco para a esfera estadual, né, que você comentou aqui, não só no federal, no estadual também, e eu concordo de novo. Eu tenho visto nos últimos 3, 4 anos o estado de São Paulo, agir através das denominadas operações. Cada ano é uma operação, né? Um ano foi Operação Vazias, outro ano Operação Loki. Eles vão dando aí os nomes, emitem milhares de intimações. Né? Quem emite? Um robô. Né? Eles emitem milhares de intimações
que no próprio descritivo já consta lá que é uma oportunidade de autorregularização e falam para as pessoas, olha, veja, me parece que você recolheu o ITCMD, que é o Imposto de Doação e Herança, de forma equivocada. Se de fato você recolheu errado, retifique, retransmita a declaração e pague a diferença. Então eu vi isso acontecer nos últimos 3, 4 anos. O ITCMD, posso dizer que foi um dos que eu mais vi essa fiscalização via autorregularização e via robô. E a gente teve um caso, veio já pra gente com esse problema, que é uma troca de contador, e a gente acabou assumindo. O cara colocou que tinha pago em dinheiro. O cara, não. O fiscal respondeu, não. Eu preciso de comprovações decentes. Exato. Quero o depósito. Não, eu paguei em dinheiro. Aí o contador colocou de novo. Não, que eu paguei em dinheiro na mão dele. Era tipo 400 mil, um negócio assim. Falei, não tem o que fazer aqui. A gente não vai ter o que ir. Ele já pegou isso aqui. Veja, quando vem a autorregularização, tem que olhar com atenção, porque às vezes você faz um ajuste ali que não tem... às vezes tem alguma diferença de imposto a pagar, né, mas é muito melhor resolver do faz que um ajuste, ficar no risco do auto de infração, enfim. Então é uma postura assim que é, de certa forma, conservadora, né, mas é aquilo, né, é acreditando que, olha, estamos sendo monitorados, as informações estão na base do fisco federal, estadual e municipal, e muitas vezes pagar para ver é o pior caminho, né? Uma pergunta que eu tenho recebido, só concordo com o senhor, uma pergunta que eu tenho bastante recebido dos clientes, se eu já tenho que pagar o imposto da divisão da alta renda. Se eu já tenho que pagar o imposto mínimo? Os então, 10%. Assim, essa questão da tributação das altas rendas, aí veja, isso é uma coisa que movimentou, isso é uma questão que movimentou muito agora em dezembro, né, de uma forma geral. Por quê? Porque eles, enfim, conseguiram aprovar essa lei. Há muito tempo se fala do retorno da tributação dos dividendos aqui no Brasil, né? Eles estavam isentos desde 96, né? E agora aí para 2026, né, 30 anos aí de isenção, agora para 2026 conseguiram mudar a lei, já tinham tentado antes. A grande questão é que tentavam passar esse retorno da tributação dos dividendos tributando o estoque de lucros, e aí não passavam no Congresso, né? O que eu falo para as pessoas, eu acho que o governo aprendeu com a lei 14.754, que foi a que mudou a estrutura de tributação de empresas offshores, além da questão do fundo fechado, que era uma questão interna. Mas a 14.754 acabou com aquela história do diferimento das offshores. E era uma questão também que por anos eles tentavam mudar, não conseguiam. Como eles conseguiram mudar isso, aprovar? Foi tirando o estoque de lucros da offshore da nova tributação. Tiraram, aprovaram e me parece que aprenderam. Que entenderam, olha, o caminho não queira tributar na nova regra aquilo que por 30 anos foi isento. Vamos fazer daqui para frente. Então, no final de dezembro, a gente teve um movimento muito grande, né, junto aos clientes aí, que foi a elaboração, imagino que vocês lá na MG também, das atas. Um volume muito maior, inclusive, das atas de deliberação dos dividendos que tem que ser efetivamente distribuídos até 2028. Deixa eu atrapalhar só um tiquinho, antes de a gente entrar nesse detalhe, que foi a solução, né? Na lei não ficou claro. Se você lê a lei, é que a gente foi lá atrás, que foi na lei das offshore, que na lei da offshore fala. Estoque de coisa a partir deste ano não será mais... O estoque de lucro não será tributado. Daqui para frente, sim. Aí a gente usou o mesmo contencioso que a gente usou lá atrás. Se você olha ao pé da letra, você fala, a partir do ano que vem eu vou pagar até da minha reserva. Pois assim, isso ficou muito confuso nos projetos, né? Era o PL 1087, ele foi sofrendo alterações. Quando saiu no final, né, a versão... E aí a gente não sabia se ia ter veto ou não. Mas ali para o final de novembro, quando foi sancionado, ele já constava lá, olha, tinha uma exceção, né? Desde que deliberados até 31/12, os lucros já gerados... Tinha. Isso é porque essa questão gerou muita confusão, porque isso ficou, vai, não vai, na redação original não tinha, tá? Ah, tá. Então, na redação original não tinha. Isso foi uma mudança que saiu da Câmara para o Senado, tinha muita discussão e na redação final veio. Mas... qual que foi o problema dessa questão, né? Eu me lembro bem, porque isso está recente aí. A lei, se eu não me engano, foi publicada no dia 26 de novembro de 2025. Uhum. Eles demoraram 20 dias, a Receita Federal, para soltar o perguntas e respostas da lei
15.270 e explicar como deveria ser a ata, na visão deles. Né? Então, por exemplo, a lei foi publicada, a gente chamou os clientes, vamos entender como fazer a ata, a gente definiu um procedimento para essa ata. Você definiu o corte? Então, a gente definiu depois, quando veio o perguntão. Porque antes do perguntão, a gente falou, olha, vamos fazer aquilo que está na literalidade da lei. A lei não está falando que eu tenho que ter balancete especial em novembro, a lei não está falando que eu tenho que colocar valor na ata, a lei não está falando nada disso. A lei só está falando que eu tenho que deliberar os lucros apurados até 31 de 12 de dezembro de 2025 e distribuí-los até 2028. Então, no primeiro momento, a gente considerou fazer uma ata genérica. Depois, 20 dias depois, inclusive, no momento em que algumas atas já tinham sido levadas para a junta comercial, a Receita Federal, infelizmente, nesse assunto aí da ata, o governo atrapalhou, enfim, poderia ter facilitado, a Receita, poderia ter agido de forma mais rápida para não gerar esse problema. E eu ainda coloco mais um pouquinho de gasolina. No meio desse processo, a gente tinha condições de esconder o valor do lucro, que era uma preocupação de todo mundo, esconder a reserva de lucro, que era publicar o anexo. No meio disso, o governo falou, não, tem que publicar tudo. Você está falando do comunicado da Jusesp, né? Pois é, você vê como é que é. Não dá, assim, trabalhar com tributação, contabilidade, isso não é para amadores, entendeu? É uma emoção por dia, é uma surpresa por dia. Às vezes você tem que trabalhar com adivinhação também, porque você não sabe o que vai ser. E aí, esse é um bom exemplo. A Receita, a junta comercial emitiu um comunicado e a junta estava preocupada porque ela falou, eu vou receber milhares de atas, eu não tenho condições de analisar ali com profundidade essas atas, então que cada empresa faça um anexo interno. Isso, e aí a gente falou, ratificou, a junta está ratificando o nosso formato de ata. Exatamente. Aí depois a Receita vem e fala diferente. Então, assim, não é para amadores, Não dá, enfim, tinha que ter um pouco de adivinhação aí, como é que vai ser, mas no final, enfim, tudo deu certo. Eu não sei se o senhor trabalhou no dia 30, mas no dia 30 a junta tirou o sistema do ar. Tirou o sistema do ar, eu falei com o pessoal da MG. Tirou o sistema do ar. Tirou o sistema do ar. A gente tava, acho que 40 pessoas trabalhando. Foi uma loucura, E os caras me desligaram do disjuntor. Falou, não. No meio do caminho tinha uma liminar, que estendia. Mas a liminar, ela era específica de um segmento. Se não me engano, acho que era da DIN. Isso. Dependia de interpretação. Era risco. O que a gente decidiu foi protocolar todas as atas em 2025 mesmo. Enfim, porque a gente tem que trabalhar sempre se defendendo, do pior cenário. Enfim, acabou. E a gente fez data de corte. Eu peguei o lucro até novembro. Até novembro. O perguntão dizia que o lucro de dezembro, que mesmo que eu não tivesse condições de prever o lucro... Nem tem como, não tinha como. Nem fechei a contabilidade ainda. Exatamente. Eu ficaria limitado ao lucro efetivamente apurado em balanço. Agora, em fevereiro... Se eu não me engano, em fevereiro, tem aí a Reinf, que substituiu a DIRF, e que vai constar todas essas distribuições aí. Mas só vai contar a distribuição, Não vai contar a reserva. Reserva vai ficar lá no ECD, eu acho. No ECD ou no ECF? Eu acho que é no ECD. Porque assim, como foi destinado para o acionista, contabilmente eu teria que colocar em dividendos a pagar na empresa, subir para o passivo. No imposto de renda da pessoa física, em tese, declarar um crédito do acionista com a empresa e ver como isso vem no informe de rendimentos, Que eu acredito que eles ainda vão mexer na declaração de pessoa física deste ano. Porque isso vai ter que ficar claro em algum lugar. Exato. Vamos ver. Vamos esperar, o layout sai meados de março, Começo de março, normalmente, fevereiro. Pra ser, É para ser. Então, teremos novidades. Teremos novidades. Então, assim, eu acho que esse tema é um tema que para todo mundo foi muito difícil. Foi difícil. Até porque, nem o senhor falou, foi na base da adivinhação. Assim, você tem que... E é muito difícil você emitir opinião, sobre uma coisa que... A lei fala uma coisa, aí depois de 20 dias a Receita Federal, via perguntas e respostas, fala outra. A lei não abrange tudo aquilo que deveria. A Receita vem e fala o que ela entende que deve ser implementado. No meio do caminho veio a junta comercial, que é outra esfera. Então, assim, é muito complicado, Às vezes eu brinco
Eu falo, olha, às vezes a impressão que dá é que você está enrolando ali, porque você fala uma coisa, depois você fala outra. Aí você desfala, fala, desfala, fala de novo, desfala de novo. Você fala, aí você assim, tem que ficar provando pro cliente. Fala, não, ó, não sou eu, é a junta, ó, não sou eu, ó, é o governo, não sou eu. Ó. Assim é trabalhar com tributação no Brasil, né? Sabemos. Uma pergunta que eu tenho recebido bastante, que eu acho que você também deve ter recebendo bastante. Ah, pô, e se eu pôr meus gastos pessoais na empresa para diminuir o lucro? Ideia genial. Então. É o que eu tenho falado, ó, gente, isso não é a bola, isso não é o melhor dos caminhos, precisamos sentar para fazer o planejamento tributário seu de 2026. Eu entendo que 2026 é um ano complicado, mas fazer isso é a gente retroceder no tempo. Não, exatamente. Eu participei de um evento, me convidaram para falar agora foi no final do ano passado, e esse tema surgiu bastante lá. Porque assim, no final as pessoas estão, né, que a gente falou um pouco antes. Pô, então agora eu vou ter que pagar no mínimo 10%, não é possível? Algum planejamento tem? Me diz o que eu tenho que fazer. Alguma solução tem? Qual é a solução? Enfim, né? E uma das ideias, né, que já vem direto na pergunta, né? Não, tá, então assim, se é sobre o lucro que é entregue à pessoa física, vamos diminuir o lucro da pessoa jurídica. Colocando despesa pessoal. Colocando despesas pessoais. Mas não posso pagar meu cartão de crédito na empresa não, doutor? Pô, eu faço compra para minha casa. Escola dos filhos, despesas com os veículos. Só um detalhe, os veículos estão no teu nome, né? Exato. Enfim, veja, não dá para fazer isso, né? Vamos ser bem claro aqui. Isso é retroceder. Isso é na contramão de tudo que a gente está falando aqui, que é acreditar que eles não têm competência e capacidade para enxergar isso via cruzamento de dados. E eles têm. Né? Então, assim, você colocar... Essa questão é velha, né? Vamos lá. Benefício indireto de pessoa jurídica, isso é uma legislação dos anos 90. Né? Ah, mas eu faço... Tem sempre esse também que coloca assim... Pô, mas eu sempre fiz. Nunca deu nada. Exato, né? E essa é uma pergunta que é difícil também, né? Não, pô, eu sempre fiz. Tá falando bobagem. Eu sempre fiz, nunca deu nada, vou continuar fazendo e não concordo com o que você tá falando, porque comigo dá certo. Veja, dá certo até não dar. Né? E as coisas estão mudando. Né? O que a gente tem falado, o que a gente está falando aqui. Né? O cerco está se fechando, os mecanismos estão sendo atualizados, tem IA, tem todo tudo. Tipo de tecnologia, uma quantidade interminável de obrigações acessórias para levar tudo para a base de dados deles, Pix, COAF, enfim. Já falou aqui anteriormente. Não dá para achar. Veja, eu vou dizer o que, né, quando me perguntaram isso, o que foi que eu respondi? Eu falei, olha, veja, cuidado. Se você não for visto, que eu acho que não vai acontecer, porque eles têm condições de enxergar, eles vão te fiscalizar e isso vai ser tratado como um benefício indireto do sócio, que é como se fosse um prolabore. O prolabore é tributado em 27,5%, né? Se der pagamento sem causa, por exemplo, vai para 35%. E a depender do enquadramento aí, ainda tem o INSS da remuneração, que é da pessoa jurídica. Se ele fazer assim, tá bom, tá doce. E se ele colocar como disfarce de lucratividade? Aí então, é pior ainda. Então, assim, veja. Às vezes a pessoa, né, adota uma medida temerária como essa, porque, pô, 10%, não tô falando que é bom os 10% não, tá? Né? Deixa isso claro. Uma vez eu já falei, porque o dinheiro não é seu e tal, veja, não é essa a ideia, né? Não tô falando, pô, eu tô adorando que tem os 10%, não é isso. Mas é que às vezes a pessoa, ela preocupada com a novidade legislativa, com o novo imposto de renda mínimo, ela pode adotar medidas que, se fiscalizada e autuada, a mordida vai ser muito maior. O problema vai ser muito maior. Então, colocar despesas pessoais na pessoa jurídica para diminuir o lucro, eu recomendo? Não recomendo. Igual a gente. É defensável? Não é defensável. Até porque é um tema muito antigo, né? Exato. É um tema muito antigo. Exato. Não é novo. É a mesma história dos aluguéis, sabe? A gente tem, né? A gente até já conversou sobre isso. E isso tem gerado muita pergunta também, porque a gente às vezes vai conversar com as famílias aí quando vai analisar patrimônio para falar de holding, que é outro assunto antigo, né? Um assunto que nós, com a MG, já tem mais de 20 anos que a gente trabalha com isso. Ou seja, é um assunto antigo.
E as pessoas... Aí você vai falar com as pessoas, né? E fala, olha, veja, a holding, com a reforma tributária, mesmo com a reforma tributária, não se inviabilizou a holding. Porque a holding não tem só o viés tributário. E mesmo o viés tributário, ele ainda é vantajoso em comparação com a pessoa física, tá? Mesmo pós Lei Complementar 214. Mas a holding, ela tem outros aspectos, que são patrimoniais, sucessórios, de governança, enfim, não é só tributário. É que a vida inteira, todo mundo só cuidou do tributário. Exato. E aí o que a gente até falou isso no nosso podcast, no dia que a gente falou com a doutora Carol. Quem fez a holding para fazer de verdade, para cuidar do tributário, para cuidar do sucessório, para cuidar da governança, então funcionou e funciona. E eu acredito que até hoje isso precisa ser feito, independente da tributação. Se eu olhar a tributação da física contra a jurídica, ainda é vantajoso. É vantajoso. Já foi muito mais vantajoso, mas agora ainda é vantajoso. Não é o melhor dos negócios. Exatamente. Tem todo um por baixo que você precisa cuidar. Exato. Principalmente na sua saída. Pô, é que ninguém brasileiro não gosta de tratar disso, né? Nós estamos acostumados com isso. Pô, você morreu. O que você quer que faça? De que jeito você quer que deixe o negócio? Então é agora que você tem que fazer. Você tem que pensar nisso aqui em vida. Exato, é um planejamento, né? Assim, tributário, sucessório, patrimonial. Eu estava agora com essas questões, com essas novidades da reforma tributária, e aí olhando um pouquinho para a questão imobiliária, que tem aí o Sinter e o CIB, né? O Sinter é o sistema, o CIB é o cadastro imobiliário brasileiro. Tem sido bastante noticiado aí na imprensa como o CPF dos imóveis. Agora cada imóvel vai ter um CPF. O rural já tinha, né? Já tinha o NIRF. E a ideia agora com o CIB é unificar numa base de dados nacional com a atribuição de um número de cadastro para cada imóvel. E aí isso tem gerado um movimento muito grande nas pessoas que têm imóveis alugados, né? E também uma demanda que se relaciona com a holding, porque muita gente não fazia a holding pensando só no viés tributário, na economia tributária, numa comparação de tributação do aluguel na pessoa física versus tributação do aluguel na pessoa jurídica, né, na holding imobiliária, e a pessoa não fazia holding porque falava, não, mas eu tô na pessoa física e eu pago zero. Tá, mas como eu pago zero? Tá, eu pago zero porque o meu inquilino não declara. E nem eu declaro. E aí eu não declaro. Eu não coloquei uma imobiliária no meio, porque a imobiliária... Cuidado, viu, gente? Isso é importante dizer aqui. Bem lembrado. Tem gente que acha que o inquilino não declara, mas está lá na imobiliária o imóvel. Aí a imobiliária entrega a DIMOB, né? Entre aspas, denuncia tudo ali, que é dever da imobiliária entregar a DIMOB. A informação está na base de dados da Receita Federal, o aluguel está sendo omitido, né, no dono do imóvel, e ele acha que ele está ali no combinado com o inquilino e que ninguém está vendo ele. Não é, tá? A Receita fez uma operação específica, inclusive para aluguéis, há mais ou menos uns 4 anos atrás. Várias pessoas foram para a malha fina em razão de aluguel não declarado, mas que estavam na imobiliária. Mas veja, o que eu ouvi muito no final do ano passado, do meio para o final do ano passado, foi essa história de... Não, mas o meu imóvel não está na imobiliária, e o meu inquilino não declara, e eu também não declaro, então eu não vou fazer holding coisa nenhuma, porque para que eu vou pagar 15%, vamos dizer 18% com a reforma tributária, enfim, vai depender de alíquota de referência e tal, mas por que eu vou pagar alguma coisa se eu pago zero? Entre aspas, né? Não, se eu não pago nada, eu pago zero. O pessoal só esquece de falar que é o seguinte, ele ainda recebe o Pix na conta dele, o aluguel. Exatamente. Ele recebe o Pix. Aí cai lá, 5 mil reais, 2 mil reais. Ah, é porque eu não estou declarando. Não. Tem outros pontos de cruzamento que ninguém está te informando. Você acha que se você não informar para a Receita, aí como é que você explica a tua movimentação financeira? Como é que você explica teu cartão de crédito? Ah, mas eu paguei, eu recebo aluguel. Que aluguel? Exato. Então, assim, eu respondo o seguinte, olha, a informação está lá. Você está contando com a sorte, né? Sorte não é planejamento. Sorte é sorte. Uma hora pode virar para o azar. Então não é melhor você olhar e estruturar seu patrimônio, considerar fazer uma holding. A holding não tem viés unicamente tributário. Existem outras vantagens. Né? Quem faz holding, por experiência, tá? A tendência de perpetuação do patrimônio é muito maior. Né? Principalmente na transmissão causa-mortes, aí já um patrimônio organizado que vai de pai para filho. A gente tem exemplo que o patrimônio está entrando na 3ª geração. Pois é. Tá entrando na 3ª geração. O pai fez a hold, entrou os filhos e agora tá entrando na 3ª geração.
Pois é. É cliente nosso em comum. Imagino quem seja. E assim, é muito bom ver esses exemplos, sabe? Porque isso mostra para aquelas pessoas, não, mas que pensam que é só tributário, que não é tributário. Tá? E outra coisa que eu vou falar, eu não vou fazer holding porque eu vou continuar pedindo pro meu inquilino não declarar. Gente, não adianta. Com o CIB, é o seguinte, né? Agora, em 2026, também em fase de testes. O CIB, o pessoal pergunta, tá, mas então como é que eles vão me enxergar? Olha, seria da seguinte forma. Eu moro num imóvel alugado, o Felipe é o proprietário, eu sou o inquilino. E a gente combina aqui, ó. Não vou declarar. Não vou declarar, somos brothers, tal, certo? Ó, continua aí. Só que aí eu que sou o inquilino, vou entregar uma declaração de imposto de renda que precisa passar pela atualização do layout, né? Muito bem colocado por você agora há pouco aqui. E vai ter ali, além do meu endereço, sabe quando a gente entrega a declaração que ele pergunta, houve mudança de endereço? Sim ou não? Provavelmente vai ter um input novo ali com o número do CIB. Aí a base de dados do Cinter vai receber a informação de que eu, Alexandre, moro no imóvel do Felipe, porque lá na base de dados o proprietário é você, não eu. Né? E vai falar, não, tá bom, então aqui é um aluguel. Por que o Felipe, tudo bem, ele é amigão, ele não cobra nada, ele é bonzinho. Né? A gente sabe que a Receita não vai acreditar nisso. Né? É igual a história do contador aí que tava querendo dizer que foi dinheiro. Né? Não vai passar. Eu acredito que eles vão ter que colocar até para melhorar o campo, como é o campo do CPF. Ele já vem com os pontos direitinho. Eu acho que no CIB vai vir assim. Uhum. É o que eu acredito, né? É possível. Porque se ele deixar para ser digitável, aí eu posso digitar com vírgula, eu posso digitar sem ponto. Então ele não vai ter obrigação. Agora, se ele deixa a obrigação lá, eu ponho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai preencher da forma certa, até para ter ponto de cruzamento. Eles vão amarrar com certeza. Mas aí via CIB, eles vão entender o seguinte, olha, o Alexandre é inquilino do Felipe, vai na declaração do Felipe e procura lá um aluguel. Aí vai na sua declaração, tudo robô, né? Vamos lá, tudo robô. Vai na sua declaração, não tem uma renda de aluguel lá. Ela vai falar, cadê o aluguel que deveria estar aqui? O que a Receita possivelmente vai fazer? Vai me intimar, eu que não tenho nada a ver com a questão, mas que sou seu amigo, né? E falei, não, eu te ajudo, me ajuda aí que eu te ajudo. Vai falar, você paga aluguel pro Felipe? E aí eu não vou mentir, né? Até para não entrar em outro tipo de ilícito. E eles vão te intimar e vão te cobrar. Então, assim, veja. Essa história, né? O que eu tenho falado tudo bem, deu certo até aqui, você tá aí 10 anos, 15 anos com 0 de imposto sobre o aluguel, comemore, deu certo até aqui, tende a não dar mais. Se regulariza, né? Exato. Se regularize, estruture seu patrimônio, entenda que o viés não é só tributário, que tem outros benefícios, entendeu? Mas a reforma tributária mudou tudo. Não mudou tudo. Não mudou tudo, não é desvantajoso. A gente falou aqui um pouquinho para trás, sei lá, um pouquinho para trás a gente falou, não é só o tributário. Exato. O tributário também é bom. Se eu comparar o tributário, eu ainda tenho ganho, não tão ganho como eu tinha antigamente, sim, mas eu tenho ganho. Então, exato. Você ainda continua ganhando. Exatamente. Aí você tem a questão da sucessão, né, do gerenciamento do patrimônio. E assim, você sabe que agora também em 2025, um assunto que foi muito movimentado aí foi o do ITCMD, né, que tem muito a ver com as holdings. O ITCMD é o imposto de sucessão e de doação e herança. Então, a holding, e aí a gente sabe, né, nos trabalhos que já fizemos com a MG aí, quantas famílias se beneficiaram de uma sucessão a custos irrisórios, por exemplo, a custo histórico dos bens. Por quê? Porque era feita a transferência dos bens para a empresa, e São Paulo, até hoje, aqui em São Paulo, tem a lei 10.705, que prevê lá que a base de cálculo do ITCMD é o valor patrimonial, né? Era feita a doação com ou sem reserva de usufruto e o patrimônio já era feito um planejamento sucessório aí em vida, né? Então, assim, eu sei de muitas famílias que se beneficiaram disso, quer dizer, sabemos, né? Esse exemplo mesmo que eu falei aqui, que está indo na terceira geração, teve esse mesmo. É isso. Então, aí, assim, agora no final do ano passado, a gente estava muito apreensivo com a possível aprovação do PLP 108, que não foi sancionado até 31/12 de 2025, mas que já foi sancionado agora no começo de janeiro. Né? A gente estava muito apreensivo porque lá no PLP 108 tinha um artigo, se eu não me engano, 175 lá, que falava do valuation
da empresa para fins de base de cálculo do ITCMD. Né? Então muita gente estava preocupado, pô, ITCMD. E o ano passado foi um ano que a gente conversou muito com as famílias sobre o planejamento sucessório em razão do ITCMD. Então muita gente estava preocupada, pô, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que me estruturar, eu tenho que antecipar em vida o meu planejamento sucessório, porque vai aumentar o ITCMD, vai aumentar de 4 para 8, é isso que vai acontecer, né? E de fato, desde fevereiro de 2024 existe um projeto na Assembleia Legislativa que está lá tramitando com uma proposta de elevação do ITCMD de São Paulo de 4% para 8%. Né? Eu monitorei esse assunto aí por boa parte do ano passado. Depois, por incrível que pareça, veio um outro projeto que diminuía o ITCMD. Né? Então tinha um para aumentar de 4 a 8, depois um para diminuir de 1 a 4. O diminuir era dependendo do patrimônio, né? E ambos eram escalonados, né? Mas, enfim, nenhum desses aprovados ainda, né? E as pessoas muito preocupadas com a questão da alíquota, quando, na verdade, o problema maior, o problemão, era essa questão da avaliação a mercado das empresas para fins de doação de cotas. Então, isso gerou uma grande preocupação ano passado. Né? Eu sempre tenho 90 dias para fazer algum movimento no ITCMD, porque ele tem anterioridade nonagesimal ou anterioridade anual, mas não é bom deixar para a última hora, né? Sempre bom, aquilo que eu falei um pouco antes aqui, vamos antever os movimentos aí e nos prepararmos. Que o brasileiro gosta, né? Gosta, não tem, mas a gente falou muito disso ano passado, e o ano passado acabou que o PLP 108 não foi sancionado. O que aconteceu no final do ano passado, isso é relevante, viu, gente? O que aconteceu no final do ano passado, que é uma baita de uma novidade e que impacta nos planejamentos sucessórios já a partir de agora, e aí a gente precisa analisar caso a caso, precisa discutir com as famílias, enfim, e fazer uma análise de risco, foi um julgamento de recursos repetitivos do STJ, se eu não me engano, de 16 de dezembro de 2025, até pouco tempo atrás tinha só a certidão de julgamento, nem tinha ainda o interlocutor disponibilizado, mas em resumo foi um acórdão que teve a discussão original, foi uma questão de ITCMD de São Paulo, e o STJ admitiu que o fisco faça aí o arbitramento da base de cálculo do ITCMD. Era um caso de doação de cotas, e houve aí esse entendimento que é bem preocupante, né, porque a lei ainda vigente fala em valor patrimonial, mas o STJ decidiu que o fisco poderia fazer um arbitramento, né? Por exemplo, integralizei imóveis ao capital da empresa, fazer um arbitramento do PL se baseando no valor venal de referência dos imóveis, não no custo histórico. Então isso de fato, isso é um ponto, tá? Isso é uma questão que precisa ser analisada, porque para frente ela não dá para desconsiderar esse precedente, e a gente não sabe nem como é que vai ser o para trás, né? No Brasil, até o passado... Fica preocupante. É incerto. Então, assim, a gente faz uma coisa baseada na lei, aí depois vem um julgamento que contradiz a lei, né? Que a gente não sabe, questão de modulação, como é que vão olhar aquilo já feito. Né? O alinhamento que a gente fez com as famílias foi baseado na lei, e aí depois vem uma situação que gera esse tipo de controvérsia. Bem complicado, tá? Mas ainda assim, né... Para a gente fechar aqui a questão da holding, observem, viu, gente? Cuidem disso, cuidem do patrimônio, considerem falar sobre isso, sobre holding. A holding não é só tributária. Tem como economizar o ITCMD? Ainda tem. Né? O PLP 108 vai valer para 2000, que virou a lei, se não me engano, 224, se não me falha a memória, vai valer para 2027, então 26 ainda dá para analisar, entender o caso a caso, fazer uma análise de risco, fazer conta e definir estratégia. Então, assim, o que tem que fazer? Olhar para o assunto. Não adianta fazer vista grossa e falar, não, depois eu vejo, vai ser pior. O que eu sempre falei, né, doutor? Planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento de patrimônio, não existe receita do bolo da vovó. Não existe. Não existe eu dar um chat GPT, o que eu faço? Não existe. Não existe. Porque é caso a caso. E às vezes você quer o teu planejamento de tal jeito, o Felipe quer de outro jeito, e aqui mexe no custo. Aqui mexe Exatamente. no custo. Assim, é muito bem colocado. Assim, planejamento tributário não é uma receita de bolo. Não dá para fazer com IA. Não dá para entrar no chat GPT... Faz pra mim. No Manos, enfim, não dá para você ir lá e falar, olha, eu tenho uma empresa, eu tenho um patrimônio, eu tenho uma situação tal,
planeje para mim qual é a saída tributária mais econômica. Você pode até colocar lá e provavelmente ele vai alucinar, tá? A IA vai, mas assim, não dá. Só não esquece de colocar aqui no Brasil, tá? Bem observado. Não pode esquecer de colocar isso aqui no Brasil. Assim, não dá, você tem que olhar isso com o detalhe, a especificidade do seu caso, né? Olhar para a sua intenção. Né? Quando a gente fala de patrimônio, para o momento de vida, regime de casamento, idade dos filhos... tem tudo, né? etc. Tem tudo. Tem uma... É um complexo, né? Não é simples. Você vê muito na internet, todo mundo dizendo, não, é só abrir uma empresa e colocar o patrimônio. Eu olho aquilo e falo, cara, como é que pode? Essa é a melhor forma de você fazer errado. É achar que é um produto de prateleira. Inclusive, vira e mexe, chega aí algum caso lá pra gente que a gente tem que levar uma notícia muito triste pro dono do patrimônio, que fizeram errado, tem que consertar. E aí você vai ter que arcar com custos, né? Novamente. E o fizeram errado é jogar tudo no chão e começar de novo. Você vai ter que... Pô, mas eu já paguei o ITBI. Pô, mas eu já paguei o prestador de serviço. Pô, pois enfim. Não é de prateleira. Não é... Pô, é só abrir uma empresa e transferir imóvel. Não é, né? Não é. Tem que entender... E o pior é que tem caras que vendem curso ainda disso. O que mais tem hoje, né? Curso... pagando R$19,90. Exato. Aí nós estamos há 20 anos batendo cabeça e o povo vendendo curso. Mesmo com 20 anos fazendo isso, tendo aí uma vasta experiência e casos que a gente viu, né, serem amadurecidos pelo tempo. A gente tem que olhar o caso a caso. E, inclusive, tem alguns casos que a holding não é recomendada. Né? O pessoal pergunta... Bem lembrado. Não, o pessoal pergunta, a holding é para todo mundo? Não é, depende. Assim, se você for num vendedor de curso, com todo respeito... Ele vai falar que sim. Ele vai falar que sim. Tem, assim, veja, gente... Que é necessário. Preciso dizer, tem prestador de serviço que pensa primeiro nele e depois no titular do patrimônio. Bem lembrado, doutor, que eu acho que isso é a coisa mais importante, que é a idoneidade das nossas empresas. Exato. Que eu acho que a gente pensa muito mais do lado de lá da mesa do que aqui. A nossa relação de parceria com a MG dura aí mais de 20 anos. Por quê? Porque temos um perfil parecido de trabalhar. Né? É o honorário a qualquer custo? Não. Até mesmo porque, se der errado, né, a MG está no mesmo endereço aí há anos, nós também estamos há anos. A gente não quer um cliente satisfeito que vai lá na porta e diz, você me falou que era isso, não era, e você me enganou. Não, estamos longe disso. É o que a gente falou aquele dia, no próprio cliente que a gente começou a atender agora de vocês. Cara, eu não tenho como. Estou num prédio vermelho de 3 mil metros, eu não estou numa barraca de cigano. Eu não tenho como pôr paraquedas nas costas e ir embora. Então, assim, nem vocês. Exato. Então, onde estão, cara, não, fecha o escritório aqui e vamos embora. Não tem condição. Exato. Então, assim, essa questão de a holding é para todo mundo, né? O ponto que eu estava colocando, não é. Entenda o seu caso. Às vezes a pessoa tem um imóvel que é de moradia. Né? Via de regra, o imóvel que é de moradia, a gente nem coloca na holding. Né? Às vezes a pessoa tem um imóvel que é de moradia e tem um imóvel de veraneio que não gera aluguel. E que ela quer vender no curto prazo. Esquece. Vai fazer holding para isso? Pô, não vai. Né? Não vai ser bom para o cliente. Porque no final do dia ele vai acabar pagando mais. Exato. Ainda agora tem aquela coisa, acabei de me lembrar, né, aquela questão, a gente falou um pouco antes aqui de benefício indireto, quando coloca despesas pessoais na empresa. A questão do aluguel, a questão do imóvel que é da holding, habitado pelo sócio, pode voltar agora com o CIB também. Porque existe uma regra antiga, né? O pessoal na internet aí, o pessoal de Instagram, esse pessoal que TikTok. sabe tudo, TikTok, tá falando aí, tem uma regra nova dizendo, a reforma tributária, vi isso ano passado bastante, a reforma tributária agora instituiu o imposto que vai cobrar 10% do valor do imóvel, vai ser o aluguel, tem que pagar um imposto novo sobre o aluguel se você mora num imóvel que é da sua empresa. A reforma tributária trouxe esse imposto novo aí. O imóvel não é seu. Começa a pergunta e já começa a resposta aí. A questão é que isso não é novo, sabe? Eu olhei para aquilo, eu falei, não é possível que tinha isso, eu não... Eu comi bola. Isso é novo, assim. Não é, isso é uma questão antiga. É também uma legislação dos anos 90. A Receita Federal, né, pela minha experiência, que eles não conseguiram até hoje implementar uma fiscalização que cobrasse isso de fato. Tá? Tem gente que mora em imóvel que é de holding patrimonial e nunca teve problema. Mas agora, com o CIB, todos os cruzamentos de informação, a gente não sabe como isso vai ficar. Mas essa regra é velha.
Né? Então, é cessão gratuita de imóvel, estima o aluguel aí em 10% do valor venal do imóvel, tem que pagar o aluguel para a holding e imposto sobre isso. Então, você tem um imóvel que você mora, você vai montar uma holding para transferir esse imóvel? Não vai. Outro exemplo bom, tá? Às vezes a pessoa que pensa que a holding só tem motivação tributária, fala, não, então eu já vi isso acontecer. Eu vou montar uma empresa, eu vi isso acontecer ano passado, a pessoa quase chorou na mesa comigo lá. Eu vou montar uma empresa, porque eu vou vender um imóvel, é um imóvel de valor relevante. Eu vou vender o imóvel e o contador tá me falando, o contador e o assessor, era um assessor lá, tá me dizendo que se eu vender pela empresa é 7%. É 6,73%, né, no lucro presumido. E de fato né? Agora com a reforma vamos ver como é que vão ficar as alíquotas aí, mas até então vendido. Eu sou uma empresa imobiliária, tenho um imóvel no estoque, tenho objetivo de venda. Vendi esse imóvel, vou tratar como receita operacional, tributo em 6,73 aí no lucro presumido. Então a pessoa montou uma empresa para vender o imóvel. Só que esse imóvel, olha só a situação, ele era um imóvel que tinha sido adquirido por essa pessoa física em 1964. Nossa Senhora. Onde eu teria 100% de isenção do ganho de capital na pessoa física, em razão daqueles fatores de redução, sabe? Que iam de... Vai passando de ano em ano. Exato, que iam de 69 a 88. Então, se a pessoa física vendesse, ela ia pagar 0, isso totalmente legal, tá previsto os fatores de redução, e tanto os novos que vieram pós 2005, quanto aqueles de 69 a 88, previstos em lei. O próprio né? O próprio programa da Receita Federal ia informar que é 0 de imposto a pagar. Só um detalhe, você precisa saber fazer a declaração de novo, né? A gente falou isso um tempinho atrás. Pois é. Se você vai no ganho de capital e não preenche os campos certos da maneira certa, vai gerar o DARF. Vai dar errado. Mas esse é um exemplo crasso, sabe? Eu tô falando pra você, a pessoa chorou. Porque ela falou, não é possível que eu tenha que pagar agora 7%, se eu tinha 7% do valor de venda, tá? Porque quando eu tributo no lucro presumido 6,73 aí, 6, é da venda. É da venda, não é do ganho. Né? E mesmo assim, um imóvel de 69, o ganho ia ser gigante. Não, o ganho era gigante, só que o imposto na pessoa física era 0. Também. Então, assim, isso é mais um baita de um exemplo de que, olha, a holding é tudo igual, é de prateleira, qualquer um sabe fazer, não precisa olhar nada, é só montar a empresa e transferir imóvel. Não é. Tá? Cuidado, gente, porque às vezes a gente, né, quer ser. Esse aqui sabe, é tudo igual. Já vi na internet aí, tem um. Ele é careiro. É careiro, e aí você vai e sai muito mais caro. Esse exemplo, para concluir, que a pessoa transferiu o imóvel para a pessoa jurídica, não tinha o que fazer, os atos registrados, sabe? Aí você vai fazer o quê? Não tem como voltar o imóvel para a pessoa física? Tem. Só que se você voltar, a sua data de aquisição da pessoa física vai ser agora. É hoje. Entendeu? Então, assim, cuidado. Eu queria entrar nesse assunto, eu queria dar só uma aprofundada. Eu sei que a gente não consegue aprofundar com vontade, mas principalmente na questão da hold, esquece o lado tributário, né, dela, mas vamos só um tiquinho. Cara, explica um pouquinho pro povo, porque eu acho que a galera merece saber que a hold não é só tributário. A gente tem mais benefício, né? Principalmente o planejamento sucessório. Dá uma explicaçãozinha bem breve, não precisa aprofundar tanto, até porque isso não é receita de prateleira. Então a gente tem bastante tema para tratar desse assunto. Claro. Eu vou focar aqui, né, para não ficar muito extenso, eu vou focar numa questão que eu acho que é muito relevante da holding, que é a gestão do patrimônio e a forma como eu poderei dispor do meu patrimônio se eu organizar isso numa pessoa jurídica imobiliária, né, numa holding. Holding é uma empresa, tá, gente? Holding não existe tipo societário holding. Existe uma sociedade limitada, ou SA, né? Isso é uma que vai ter lá o objeto social. O nome hold veio lá de fora, porque lá fora todo mundo trabalha com isso e acabou migrando isso pro Brasil. Exatamente. Mas a hold nada mais é que uma empresa. É que com a internet aí, as pessoas chamam, eu quero fazer holding. Tá, mas é uma sociedade limitada? Não, eu quero holding. E é isso que eu tô... Não, veja, a holding é uma sociedade limitada com objeto social, imobiliário, enfim. Mas, uma questão muito relevante, que eu acho que você fez muito bem de perguntar isso, Felipe. Obrigado, até para eu poder colocar esse ponto aqui, que é assim, a gestão do patrimônio que a holding permite é um ponto muito relevante. Então imagina o seguinte, você tem um imóvel
que está ali na pessoa física, tem 3 condôminos ali, 3 filhos. Tá? Todos esses filhos já casaram, já tem aí os agregados. E aí você... Aí só pode dar mais um pouquinho de pimenta ou Eu gasolina. falei agregado, você já deu uma risadinha. Mais um pouquinho de pimenta. Então assim, pensa que a gente tem, só para dificultar o caso um pouquinho pro senhor, pensa que a gente tem 2 caras casados comunhão total de bens e tem um em união estável. Então, assim, veja. Não declarado união estável. Nesse cenário aí, a grande verdade é que eu não consigo tomar decisão sobre o patrimônio sem envolver o cônjuge. Entendeu? Então, só aí, né, só a vantagem que a holding gera de você poder definir no contrato social ou no estatuto as regras de gestão e alienação do patrimônio e quem vai assinar, né? Ou seja, afastar isso da pessoa física e dos agregados e de quem não originariamente gerou aquele patrimônio é uma vantagem absurda. Eu prefiro ficar só nessa para dizer para você, olha, eu vou contar um exemplo, né, do quão forte é isso. A gente teve um caso aqui em São Paulo de um terreno na Marginal e que ele era de valor monstruoso, né? Tava na pessoa física. Para venda, precisava da assinatura, não só dos vamos dizer assim, dos filhos ali, mas também dos agregados. Para quando um dos filhos morre. Aí piorou. Aí entra a mulher, entra filho, entra não sei o quê. Piorou ainda mais. Mas assim, esse exemplo, para concretizar a venda, precisava da assinatura do cônjuge, que é o que a gente chama de outorga uxória, né? É previsto no Código Civil aí. E aí, um desses filhos aí estava passando por um processo de separação. Nossa Senhora. E processo de separação é um baita de um problema, nunca é no modo legal. O cônjuge estava achando que estava sendo enganado, que tinha patrimônio escondido, que não assinava, aí começa aquela coisa, né, que é bem comum em casos de separação. E no final a pessoa falou, olha, se você não aceitar a proposta que eu estou te fazendo aqui no contexto da nossa separação, eu não vou assinar a venda desse imóvel aí que eu sei que eu preciso assinar para que seja concretizada. E eles perderam a venda, cara. A holding evitaria esse problema. Sabe, eu não estou nem entrando aqui em aspectos sucessórios, né? Que seria já a transmissão do patrimônio. A gente já falou um pouquinho antes aqui, base de cálculo do TCMD. Ainda hoje, mesmo com o acórdão do STJ, cabe analisar, cabe entender, cabe fazer conta, né? Para gerar também vantagem a esse título. Mas veja, a gestão do patrimônio. Tirei o tributário, né? A gente tirou o tributário. A gestão do patrimônio, a governança e a probabilidade de que o patrimônio ele seja perpetuado é muito maior na holding. E isso gera um baita de um conforto para os patriarcas. Porque eles falam, vou fazer em vida, cara. Deixa eu organizar aqui em vida. Deixa eu definir as regras no estatuto. A pergunta que mais vem, né? O que eu vou fazer com a mãe dos meninos? Como é que eu protejo ela? Exato. Então, você vai fazer no estatuto, você vai deixar isso claro. Ninguém vai tirar nada dela. Então, assim, você já vai deixar claro agora. Exato. Não, mas se meu filho bater a cabeça... É agora. Não tem bater cabeça. Exatamente. Você vê, né? A gente aqui, né? Nós tratamos aqui já de diversas frentes aí de reforma tributária. Falamos no começo de reforma tributária do consumo, aí depois mudou para a reforma tributária da renda, aí depois passamos para holding, falamos de mecanismos de fiscalização, e depois passou para aluguel. Veja, isso é uma demonstração, né? A própria forma, uma conversa que fluiu aqui, me senti bem à vontade aqui, que bom, como foi fluindo, mostra que aquela pergunta que a gente falou, pô, doutor, me resume aí tudo que mudou. Não é assim. Estamos aqui, sei lá, 40, uma hora falando e nem falamos tudo. Exato. Não falamos 20% da Veja, cuide das questões mais sensíveis para o seu caso. Olhe para o seu caso e também não adianta querer fazer tudo de uma vez. Pô, eu sou empresário, ok, vamos entender na sua empresa, olha, você está cuidando de processo? Está preparando equipe interna para novos sistemas, emissões de notas que antes não existiam, que agora existirão? Né? Tem aí, vou falar um pouquinho do split payment. Tem split payment aí também que vai agora esse ano ser muito testado. O split payment, que é o mecanismo de pagamento dos tributos via a instituição de pagamento, né? Isso vai ser uma grande mudança. Eu acredito que a questão do split payment nas empresas, isso vai ser impactante, porque
Você só vai se creditar conforme seus pagamentos. Mas assim, exato. E assim, hoje, a gente, por anos aqui no Brasil, né? A gente vive o regime de autolançamento, que é declaro e pago depois. Vou ter aí, vamos dizer assim, em média 30 dias para pagar, fechei o mês, vamos dizer, pago no último... 40 dias, né? 40 dias, 30 mais dias. 20 são 50. Sempre pago depois. Sim. Né? E as empresas operam com esse caixa do tributo. Isso é fluxo da empresa. Né? O split payment, e esse é um dos pontos, né? As pessoas perguntam, me dá aí uma direção do que eu devo olhar. Olha, organize sua equipe interna, né, da questão da reforma tributária do consumo. Organize sua equipe interna, olhe para contratos, né, enfim, é uma questão mais jurídica aí, mas entenda fluxo. Porque quando o split payment estiver rodando, né, já ali implementado, e também vai bater cabeça pra caramba, tá? Eu acredito que na virada do gol, os empresários que não tiverem preparado com fluxo de caixa vai sofrer. Não, tem gente que vai quebrar. Também. Eu vejo cliente que se financia no gap do imposto, e tem muita gente ainda hoje que se financia nos parcelamentos. Sabe? O dinheiro mais barato, mesmo com Selic a 15%, é no parcelamento. A gente precisa entender como é que vai ficar a história do... A gente precisa medir esse impacto do split payment no fluxo de caixa das empresas e traçar um plano, e a hora de fazer isso é agora. Não adianta chegar lá, agora ok, então, agora, debitou aqui, né? Imagina lá que loucura que vai ser lá na... Só lembrando que 2027 já PIS e COFINS acabou. Acabou. Já vem acabou. Split já vai começar em 27. Então, assim, esse ano de 2026, né, a gente está no começo, ele é muito importante que as empresas entendam isso. Deixa eu entender meu fluxo aqui. Como é que vai ficar se eu tiver que pagar o imposto no momento da liquidação financeira? Né? Porque o ano passado eu vi muita gente preocupada com o preço, e não estou falando que não tem, tá, que olhar para isso. Tem que olhar sim, tem que fazer toda a lição de casa. Mas sim, a alíquota de referência, assim, muita coisa que precisa ser regulamentada. Na verdade, o que você consegue fazer é uma prévia da prévia agora, né? Bem, o ano vai passando, já dá para você ir entendendo e aprimorando mais. Mas tem questões que são macro, que já estão aí, e que as pessoas ficam ali muito ali, não, então preço, não sei, e não olham, por exemplo, para a questão do fluxo. Essa é uma questão que eu tenho chamado a atenção. Cuidado, gente. Quando tiver implementado, você não tem mais 30 dias para frente. Que efeito isso vai dar no seu caixa? Você sobrevive a isso tranquilamente? Você está preparado para isso? Você já fez conta? Sabe? Não, todo mundo vai sofrer com isso. E também tem aquele detalhe, né, doutor? Pensa no cara que comprou parcelado. 7, 14, 21. Automaticamente, sei lá, comprou no dia 2. 7 ou 14 vai entrar dentro do próprio mês. O 21 talvez não entre. E aí? Essa parcela já virou para outro mês. Então, seu fluxo de caixa aqui, mesmo que você tenha fluxo de caixa, o direito ao crédito pagou, ele só vai entrar lá no 21. É isso. Não virou o mês, acabou. Só teve 2 parcelas. Então, assim, a gente tem falado isso muito, a galera vai ter que começar a cuidar fluxo e de quem compra. Exatamente. O de quem compra a gente está há 20 anos falando. Exatamente. Tem bastante coisa para olhar. E assim, o momento de olhar, né, é esse. É participar dessas conversas, né? Assistirem aí os conteúdos da MG aí. A MG tá bem diligente, né? Eu tenho acompanhado com vocês. Tá bem diligente aí, tá bem atualizada, tem feito bastante palestra. A gente participou de bastante painéis, né? Então, assim, os painéis aí tá, de novo. A gente entra nos painéis com uma dúvida e sai com 10. Exato. A esperança esse ano, né? O ano chegou, como o senhor disse anteriormente. E esse ano a gente, pelo menos, ter uma visão, né, uma rota para onde a gente vai. Então, doutor, a gente vem chegando na reta final nossa. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para o empresário, para a pessoa física mesmo dele, como é que ele pode fazer, o que ele tem que se preocupar no ano de 26, com a chegada da reforma tributária aí, que eu acho que é a reforma tributária no âmbito total, né? Perfeito. Olha, o que eu tenho falado entendam que a reforma tributária já começou. Tá? Não é que vai começar em 2027, já começou. Os mecanismos de fiscalização são diversos. As informações estão na base de dados dos fiscos federais, o fisco federal, estadual, municipal, etc.
não dá mais para ter mentalidade de depois eu vejo, ou não vou pagar, ou não vão me enxergar, ou comigo não vai acontecer nada. Não dá mais, isso é passado do passado. Né? Entendam que é preciso cuidar e agir. Estar bem assessorado é muito importante, né? Em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. E tem que agir agora, gente. É assim, tem que olhar para processos internos. No caso da reforma tributária do consumo, olhe para processos internos agora. Equipe, contratos, fluxo, pricing, agora. Tá? E espera a regulamentação ir saindo, mas já trabalhando. Já vem treinando, tá? Né? Exatamente. Vem treinando isso. Com relação à renda, veja, o imposto de renda mínimo está aí. Tá? Dá para não ter o imposto de renda mínimo em hipótese nenhuma? Na minha visão, não. Mas a gente tem que entender cada caso e não há planejamento mirabolante. Tá? Tudo aquilo que vier muito... óbvio, cuidado. Fácil, cuidado para não, né, o tombo não ser maior, né? Assim, ó, né, para fechar, né, a reforma tributária é só o IBS-CBS, a reforma tributária é só o imposto de renda mínimo. Não, na verdade, assim, a reforma tributária começou, né, silenciosa há algum tempo já. Teve tributação de fundo fechado, teve o fim do diferimento do offshore, agora a renda, veio a tributação das altas rendas agora, né, mais uma etapa da reforma tributária da renda. A reforma tributária do consumo que vai extinguir o PIS e COFINS no pós-27 e o ICMS aí mais para frente, 29, né, lá depois de... 29. Começa a partir de 29, também está aí, né? Próximos passos. Em algum momento virá a reforma tributária da folha de pagamentos, que deve ficar mais para o final, mas que também virá, né, nesse contexto aí. Então, assim, a gente tem que entender que a reforma tributária está acontecendo, não é que ela vai começar, já começou, ela está acontecendo, e nos prepararmos da melhor forma para atender aquilo que é o movimento adequado, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. E estar bem assessorado nesse momento, pela MG Contécnica, por exemplo, até por você é mesmo. muito importante. Eu acho que obrigado, doutor, mais uma vez, até por falar bem da gente, mas sabe que é recíproco aqui o carinho e o cuidado que a gente tem por vocês lá. Obrigado. Tá? A gente vem chegando ao final de mais um MG Cash. Doutor, obrigado mais uma vez. A gente sabe que você tem um vasto conteúdo aí nas mídias digitais. Dá teu @pro pessoal aí do YouTube, do Instagram. Certo, irmão. Eu que agradeço, Felipe, toda a MG Contécnica. Espero ser convidado de novo. Aí tô sempre à disposição. Foi um prazer. Obrigado. Eu tô no Instagram, né? Lá o meu @ é Alexandre de Barros Rodrigues, lá no Instagram. Vira e mexe eu posto lá vídeos, shorts, enfim. As novidades vão surgindo, a gente vai atualizando lá. E principalmente no YouTube. No YouTube eu tenho um conteúdo mais denso, mais elaborado. Também é o @ Alexandre de Barros Rodrigues no YouTube. Peço para todos aí se inscreverem lá no canal, curtirem os vídeos, até pra gente conseguir crescer o canal e atingir mais pessoas aí. E tô muito grato por ter gerado aqui esse conteúdo com o pessoal da MG, que eu vou pedir a licença para poder postar lá no meu canal do YouTube. Lógico. E levar esse conteúdo bacana aí para todo mundo que já está inscrito lá e para os novos. Beleza, pessoal? Ale, a gente vem chegando no final, quero agradecer você que ficou até agora. Não esqueça pra gente poder, né, como o Alexandre falou, de levar conteúdo para vocês dar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Obrigado.